Sabe aquela sensação de medo de não ser interessante o suficiente nas conversas? Eu já tive muito esse medo, porque eu já passei por umas poucas e boas. Hoje vou falar sobre como todos nós podemos ser fascinantes na hora da conversa. Ninguém nasce chato ou sem graça, tá? Eu vou mostrar que o segredo está em entender e comunicar quem realmente somos. Por isso eu quero te mostrar a arte da comunicação autêntica e como ela pode transformar nossa maneira de interagir. Fica aqui comigo, pois você vai se tornar uma pessoa inesquecível nas suas interações. Então vamos direto ao ponto. Muitas vezes achamos que, para sermos interessantes, precisamos ter histórias incríveis de viagens pelo mundo ou encontros com celebridades. Mas a verdade é que o tédio não vem de não ter histórias espetaculares para contar. Ele vem de não sabermos como contar as nossas próprias histórias. Cada um de nós tem um universo único de experiências. Mas o segredo está em como compartilhamos essas experiências com os outros. E se eu te disser que até um simples passeio pelo parque pode ser a base de uma conversa fascinante, você acredita nisso? Pense nisso, ó. Quando o pintor olha para uma paisagem comum, ele não vê apenas árvores e céu, ele vê sombras, cores e formas que contam uma história. E nós também podemos fazer isso. Ao invés de apenas dizer, fui ao parque hoje, que tal explorar o que sentiu lá? As cores, o pôr do sol ou o cheiro da grama molhada. É essa perspectiva única que pode transformar uma narrativa comum em algo memorável. Veja, artistas muitas vezes encontram beleza e interesse onde a maioria de nós vê o cotidiano. Pegue, por exemplo, um artista que escolhe pintar uma cena comum, como uma mesa com objetos do dia a dia. O que ele faz é captar não só os objetos, mas a sombra, luz e a textura, elementos que nós geralmente passamos por alto. O artista nos mostra que o segredo não está no que é visto, mas em como é visto. E isso se aplica diretamente a nós. Quando compartilhamos nossas experiências, não precisamos de feitos heróicos ou aventuras épicas para sermos interessantes. O que precisamos é ver nossa própria vida através dos olhos de um artista. Você já parou para pensar na textura de uma experiência cotidiana, como o sabor do seu café pela manhã ou o som da cidade enquanto você caminha para o trabalho? São esses pequenos detalhes que, quando compartilhados, realmente capturam a atenção das pessoas e revelam a riqueza das nossas experiências diárias. Mas o que realmente faz uma pessoa ser interessante? Ainda fica uma dúvida assim, né? Muitas vezes pensamos que para capturar a atenção de alguém, precisamos ter vivido aventuras extraordinárias ou ter histórias incríveis de viagens pelo mundo. No entanto, ser interessante não é sobre o que você fez ou onde esteve, mas sobre como você se conecta e compartilha suas experiências. Uma pessoa verdadeiramente interessante é aquela que sabe comunicar suas paixões, medos, sonhos e desafios de uma maneira que ressoe com os outros. E é aqui que está o segredo. Para ser interessante, você precisa ser um bom ouvinte, um narrador honesto da sua própria vida. Isso significa refletir sobre suas experiências, entender suas emoções e, mais importante, ser capaz de compartilhar isso de forma autêntica. Quando falamos de nossos sentimentos, de nossas pequenas vitórias ou das lições aprendidas nas derrotas, não apenas criamos uma conexão mais profunda, mas também permitimos que os outros vejam o mundo através dos nossos olhos. Ser interessante, então, é sobre abrir seu coração e sua mente para os outros. Então, o que nos impede de sermos autênticos e, por consequência, interessantes? Muitas vezes as barreiras começam dentro de nós mesmos, tá? Uma das grandes dificuldades é a insegurança. Eu já fui uma pessoa muito insegura. Tememos que nossas verdadeiras emoções, pensamentos ou experiências não sejam suficientemente bons ou interessantes para os outros. Isso nos leva a mascarar quem realmente somos, escolhendo falar sobre o que pensamos que vai impressionar, em vez de compartilhar o que realmente sentimos ou pensamos. Além disso, há armadilhas das convenções sociais. Somos ensinados a seguir scripts sociais que valorizam a polidez e a conformidade, muitas vezes à custa da expressão genuína. Eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes você mudou o que ia dizer por pensar que não era o que os outros esperavam ouvir? Ou
Quantas vezes você deixou de contar uma história porque achou que não se encaixava na conversa? Esses são momentos em que perdemos a chance de mostrar nossa verdadeira essência. Para superar essas barreiras, precisamos cultivar a coragem de sermos nós mesmos, confiando que a nossa visão de mundo, com todas as peculiaridades, tem muito valor. Então, como podemos quebrar essas barreiras e realmente começar a nos comunicar de uma maneira que nos torne mais interessantes? Primeiro, pratique a autoobservação. Tente manter um diário ou até mesmo notas rápidas no seu telefone sobre como você se sente durante o dia. Quais são suas reações a diferentes eventos e por que você acha que reagiu dessa maneira? Isso não só aumenta sua autoconsciência, mas também enriquece sua capacidade de compartilhar essas experiências de uma forma mais detalhada e colorida com os outros. Outra dica valiosa é aprender a escutar ativamente. Quando você escuta verdadeiramente o que os outros estão dizendo, você não só constrói conexões mais fortes, mas também enriquece seu próprio entendimento das pessoas e situações ao seu redor. Isso pode transformar a maneira como você relata suas próprias experiências, tornando suas histórias mais relacionáveis e empáticas. E por fim, não menos importante, não tenha medo de ser vulnerável, cara. Compartilhar suas falhas, medos e incertezas pode parecer assustador, mas é exatamente isso que nos torna humanos e profundamente interessante para os outros. Então, ao refletir sobre tudo o que compartilhamos hoje, espero que você leve consigo a ideia de que ser interessante vem de dentro. Não é o exterior extravagante que nos faz cativantes, mas a profundidade e a honestidade com que expressamos nossos sentimentos e pensamentos mais verdadeiros. Cada um de nós tem uma voz única, histórias que, quando compartilhadas com autenticidade, podem realmente tocar as pessoas ao nosso redor. Convido você a experimentar as dicas que mencionamos aqui hoje, tá? Neste vídeo. Pratique a reflexão pessoal, seja corajoso em suas expressões e ouça os outros com a intenção de entender verdadeiramente. Só com esses passos, você não só se tornará mais interessante para os outros, como também cultivará o maior entendimento de si mesmo, o que é, sem dúvida, o mais valioso de tudo. Logicamente, não estou falando para você falar sobre os seus objetivos e o que você almeja na sua vida. Tente ter um pouco de amadurecimento no que eu estou falando aqui e filtrar essas duas coisas. O que eu estou te ensinando é como você pode melhorar suas interações sociais. Mas calma, eu não estou falando para você contar dos seus objetivos e muito menos suas ambições, porque isso precisa estar em total silêncio com você. Caso você se sinta sozinho, né? Caso você se sinta como se preferisse ficar na sua solidão, eu tenho uma coisa para falar com você. Uma coisa é você sentir solitude de não falar as coisas para ninguém, né? Coisas dos seus objetivos. Outra coisa é você sentir uma solidão. Mesmo diante com vários amigos, você se sentir na solidão. Mesmo numa conversa, você se sentir um pouco mais solitário. Mas calma, isso tem uma cura, tá? E essa cura você tem ela na sua cabeça. Eu vou despertar essa cura na sua cabeça. Eu vou destravar isso em você. Porque tem um vídeo no meu canal que ele se chama Evite esse tipo de solidão, pois ela corrói a sua alma. Assista esse vídeo, pois ele vai combinar um pouco entre esse seu estado de ser mais sociável e saber quando você deve ficar em silêncio, o que você deve ou não falar, em comparação quando você está no meio de muita gente e se sente solitário, tudo bem? Então assista esse vídeo porque ele vai te passar muitos conhecimentos, tanto na teoria, principalmente tanto na prática, para você já sair deste vídeo aplicando tudo, com foco também em melhorar sempre a sua dicção, as suas interações sociais e ter esse equilíbrio que você pode ou não falar. Porque a gente precisa também ter amadurecimento para poder categorizar a conversa, saber com quem, para quem, o que a gente está falando, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, peço que você dê um like aí, se inscreva no canal, pois todo dia eu vou estar postando vídeos, todo dia eu tô aqui, tá bom? Eu sempre estou escrevendo os meus roteiros, sempre estou escrevendo baseado nas minhas experiências de vida, baseado em todas as consultas que eu já fiz, tá bom? Principalmente nesse ramo um pouco mais holístico. E aqui eu tô trazendo toda a experiência, tanto minha, tanto que as pessoas vêm conversando comigo, tá bom? Muito obrigado e gratidão.